Pessoal, vou falar sobre a regra de coloração que eu desenvolvi para identificar a ação institucional dentro das barras através de colorações, tá? Então, basicamente, aí com base em volume, eu construí essa regra de coloração para ficar bem mais visual para mim a ação institucional, para identificar a ineficiência de rompimentos, para identificar aonde que o mercado tem uma possibilidade maior de continuidade, para identificar também possíveis movimentos de exaustão. Então, tudo isso através dessa regrinha de coloração. Eu já estou aqui com o WA Zones, tá? Que é o conjunto dessas zonas aqui de preço com linhas pontilhadas e as médias móveis que já mudam a cor de forma dinâmica, né? Mostrando aí pra gente de forma mais clara o contexto técnico. Tem vídeo aqui no canal dessa ferramenta, então é interessante vocês usarem o WA Zones em conjunto com essas ferramentas. Nenhuma ferramenta que eu ofereço para vocês ela é interessante usar de forma isolada. Você precisa ter em conjunto todas as informações para você conseguir objetivar melhor o seu sistema, correto? Então vamos lá, sem mais delongas aqui. Esse vídeo aqui vai ser rápido, tá? Vou inserir uma regra de coloração, clico direito, inserir regra de coloração e vou buscar WA. E eu tenho o WA Bars aqui, que é a minha regra de coloração das barras. Então basicamente eu tenho três cores, a vermelha, a verde e a amarela. Vermelho vivo eu sei que tem mais intenção de preço, então já tem essa cor gritante exatamente para isso. Verde vivo, né, que não é esse daqui ainda é o opaco, mas o verde já é uma intenção de rompimento mais forte, dependendo obviamente do contexto. Nenhuma ferramenta ela vai te trazer uma completa automação de você só olhar e só compra ou só vende, não. Você tem que ter a parte humana por trás, de saber a localização que aquilo está aparecendo, de saber o contexto técnico que aquilo está aparecendo, mas as ferramentas elas estão aí para te ajudar a entender. Como por exemplo, aqui nesse exemplo mesmo que eu peguei, você vai identificar que o mercado ele testou a zona aqui do WA Zones, essa linha pontilhada azul, não conseguiu romper, fez pullback e depois sim, né, com essa barra verde, aí sim eu tenho uma compra interessante para se fazer, que eu sei que tem uma maior possibilidade de uma continuidade. O mercado não está esticado porque ele já fez uma correção aqui de duas pernas, já vem de uma sequência de barras de alta, ou seja, o fluxo está mudando. E aí com essa barra verde, no início desse movimento, rompendo essa congestão, eu sei que eu posso buscar uma operação de compra, que eu tenho uma probabilidade maior de uma continuidade, correto? Aqui, o mercado, na abertura do dia, né? Tínhamos o mercado, não rompeu a primeira barra. Cadê? Aqui, não rompeu a primeira barra. Se eu fiz uma compra nessa barra aqui, não sei se o meu WA Ribbon estava indicando compra aqui, tá? Mas o fato é que essa segunda barra aqui, depois a gente vai olhar o WA Ribbon, talvez eu olhe esse dia aqui, não sei, depois a gente vai fazer um vídeo sobre ele, tá? Que é mais uma ferramenta que vai alinhar com essas duas outras ferramentas e aí se torna um sistema bem completo. Eu sei que a segunda barra já indica um fechamento bem forte aqui para baixo e depois no 50% dessa barra aqui, junto com as médias já ficando vermelhas, eu tenho uma barra bem vermelha, bem forte, então um grande deslocamento. Se eu comprei por acaso, estava com uma visão mais compradora, não tem problema, estopa e aí vira a mão para venda, né? Aqui, nesse caso, essa barra fazendo esse rompimento aqui abaixo tinha maior probabilidade de continuidade, porque eu sei que através dessa regra de coloração eu entendo que houve ação institucional, houve deslocamento de preço e houve, dentro desse contexto, né, eu tenho uma maior probabilidade de continuidade, de, através dessa barra, trazer para mim uma operação mais lucrativa. E se eu estava vendido já, né, por acaso, nessa primeira barra, eu posso usar essa barra vermelha para fazer uma adição da minha operação, né, aumentar a minha exposição ao risco, porque eu já sei que houve uma ação institucional, a gente tem que seguir o que os institucionais estão fazendo. E daí, consequentemente, trazendo o meu risco, que talvez estaria acima dessa barra, né? Se eu vendi a segunda barra aqui, com risco acima dessa barra, talvez, com uma adição aqui no fechamento dessa barra, eu deva trazer o meu stop para cima dessa máxima, porque eu sei que aqui houve intenção de preço, houve ação institucional,
consequentemente vai ser um preço maior defendido caso o mercado recue aqui, né? Caso ele recue aqui, eu sei que essa é uma barra muito forte, beleza? Então posso usar para entrada, posso usar para adição e também posso usar para saída dos movimentos, né? Como assim para saída? Porque se essas barras verdes, vermelhas me aparecem em finais de movimentos, eu sei que é possível uma movimentação de exaustão, tá? Aqui, por exemplo, eu tinha a minha média de prazo mais longo, ascendente aqui embaixo, e eu solto uma barra vermelha como essa daqui. Essa barra vermelha, vinda de uma tendência aí de algumas barras no dia, né? Aproximadamente 15, 16 barras aqui, sem dar uma continuidade muito grande, né? E ainda teve um padrãozinho aqui interessante price action, IOI, e ainda amarelo, né? Indicando aí uma ineficiência dos institucionais de romper essa região aqui. Então houve uma defesa, né? Eu sei que pode ser uma barra de exaustão, tá? E uma exaustão a gente sabe, por isso que é importante entender de contexto também de mercado, que ela pode ser seguida por uma correção de pelo menos 2 pernas, tá? Então pelo menos aí umas 10 barras aí, né? Isso é arbitrário, mas pode ser 10, 5, 7, 20 ou uma reversão acontecer, certo? Então eu sei que barras vermelhas e verdes mostram deslocamento. Vermelhas e verdes são divididas em 2 categorias, né? Tem o vermelho mais vivo, neste caso aqui. Tem o verde mais vivo também, que é mais intenção de preço, mais força ainda, né, de preço, nesse caso aqui, tá? Opa, um verde opaco aparecendo aqui, mas já de um movimento esticado, né, seguido por uma barra amarela. O que significa isso? Primeiro eu vou interpretar como se estiver em região de alvo, alguma coisa nesse sentido, mercado esticado, afastado das médias do WA Zones, né, as médias bem afastadas, já colocou algumas barras de impulso, já atingiu algum alvo e assim por diante, eu posso interpretar como uma possível barra de exaustão, tá? Seguida por uma barra amarela, eu sei que é uma barra de corpo pequeno, então barras amarelas têm corpo pequeno, mas tem grande defesa, tem grande atuação, grande briga dos institucionais, tá? Então eu gosto dessas barras amarelas para identificar inícios de correção e, por que não, para fazer entradas quando eu tenho contexto primeiro de tendência ou de lateralidades. De tendências como? Para identificar os finais de correção, certo? Então aqui eu tenho uma barra amarela, aqui eu tenho outra barra amarela, né? Essa barra amarela aqui e essa barra amarela, o que ela tem de diferente? Não vai ter muita coisa. Se eu não usar as ferramentas em conjunto, não tenho muita coisa. Mas se eu usar o WA Ribbon, se eu usar as zonas de preço, eu posso sim, muito bem, usar essa barra amarela como meu sinal de entrada também, certo? Vamos pegar uma outra ocasião aqui. Olha como houve muita briga aqui, ó. Toda essa região de preço, muitas barras, muitas cores aqui, mas os compradores acabaram buscando aí, acabaram rompendo, né, essa regiãozinha aqui. Mas olha como houve, né? O mercado abriu com gap de baixa. Olha como houve uma barra verde. Se eu já estava comprado, né, esperando um recuo do mercado até as médias, dependendo da região que eu estava, enfim, aqui próximo a esse gap, a esse fundo aqui atrás, né? Por isso que é importante você estar ligado também a suportes de preço. Se eu já estava comprado na segunda barra, terceira barra, poderia aumentar a mão nessa barra aqui. Se eu estava se eu não estava comprado, porque vendido com um gap como esse daqui próximo de um suporte, você tem que voltar lá no beabá da análise técnica, né, para poder operar, e nem deveria estar arriscando seu dinheiro no mercado, né? Então aqui eu poderia ou aumentar a mão ou fazer a minha entrada de compra com um stop abaixo dessa barra mesmo, porque eu sei que houve uma grande intenção institucional. O mercado tenta reverter aqui, não aciona essa barra vermelha, né? Então a gente vê, ó, que ela sequer foi acionada, tá? E a partir daqui tem muitas barras amarelas, né? Essa. O que elas me indicam? Uma grande briga aqui nessa subida de preço, tá? Uma grande briga nessa subida.
mas o contexto ainda ele é altista. Estamos colocando mais barras de alta do que barras de baixa, então os preços estão cada vez mais altos, beleza? E aí ele busca, né, resistência aqui do WA Zones, ó, sente muito aqui, né, busca o conjunto de média de novo, sente muito, até que consegue romper e buscar outra resistência do WA Zones. Então é importante vocês usarem essa ferramenta de coloração junto com as outras ferramentas que eu estou disponibilizando e não de forma isolada, beleza? Olha só, aqui barra amarela, pintou de amarelo, né, testou topinho anterior, poderia ser minha barra de entrada, né, estamos próximo de um suporte, ficou verde aqui, então teve intenção em deslocamento, posso aumentar a mão, se não entrei ainda, posso entrar comprado, as médias começam a alinhar, e aí barras mais preços mais altos, tá? Uma barra amarela, só que dependendo do contexto, né? Eu sei que o mercado tenta reverter aqui em cima da máxima, que era o dia anterior, que era o dia de hoje, né? Esse dia aqui que eu estou analisando. Tenta fazer uma falha de rompimento, mas ainda fecha com uma cotação positiva, né? Fechamento dessa aqui, fechamento dessa acima. Então aqui eu sei que empurraram o preço para cima, apesar do corpo pequeno, empurraram o preço para cima e defenderam aqui nessa máxima da barra 1. Tá? Tanto defenderam que, olha só, jogaram para baixo de novo, bem volátil, né? E defenderam de novo aqui, marcando uma nova máxima. Depois que entrou uma barra vermelha, aí de real intenção, né? Depois de buscar, diga-se de passagem, o WA Zones aqui, a resistência do WA Zones, boom, para baixo. Aí a partir daqui, apesar de toda a volatilidade, acabou marcando uma máxima do dia, tá? Wallace, e essa barra verde aqui, não poderia ser uma compra? Tudo vai do contexto que você está observando. Eu olhando essa movimentação aqui de preço, primeira coisa que eu vou considerar aqui é o tamanho do risco dessa barra, né? Em relação ao tamanho do dia. Certo? Ela tem praticamente metade do dia aqui. Então é um risco-retorno, eu tenho que visar um risco-retorno muito grande para uma barra como essa. Eu vou estar esperando aqui um alinhamento do WA Ribbon, que eu vou falar no próximo vídeo, para fazer uma venda contra essa barra com um risco-retorno mais interessante, sendo que temos zonas aí do WA Zone suporte abaixo aqui para buscar ainda, tá? Diga-se também de passagem que o fluxo, né, a direção do mercado aí, topos e fundos passaram a mudar. Tá? Apesar de toda a volatilidade, olha só como foi seguido de mínimas mais baixas e máximas mais baixas. E aqui o mercado rompeu, não tem muito suporte, né? Não tem aqui, ó, o lado esquerdo do gráfico tá limpo. Então não temos aquelas linhas tracejadas do WA Zones, que estava toda aquela briga. Então rompeu com uma barra vermelha, não volta para dentro, né, com boa continuidade, bons fechamentos. Eu sei que o mercado tem condições de ir mais para baixo, já que não tem, temos o gráfico limpo aqui, não tem zonas muito relevantes aqui para trás. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Os contextos que eu vou usar, essas informações aqui. Olha aqui novamente. Testa o WA Zones, briga aqui, corpo pequeno, muita briga nesse preço aqui. Eu sei que é uma condição que eu tenho para buscar vendas caso o afastamento de médias. Então, barras amarelas, posso buscar operações na ruptura dessas barras, tá? Dependendo, obviamente, do contexto, das zonas que se encontram. Barras vermelhas, se eu não vendi, eu posso usar essa barra como uma operação de venda, usar essas barras como zonas de defesa, tá? Observa aqui, ó, o corpo dessa barra, como foi defendido posteriormente. Então, por isso é importante você observar o contexto, porque se eu observar de maneira isolada, eu poderia considerar essa barra como uma compra, essa barra verde. Mas se eu observar que antes o mercado testa essa região, já deixa uma briga aqui nesse ponto, e ele volta e defende aqui, e ainda por cima ele tenta romper um mercado lateral sem tanta eficiência e é seguido por uma barra como essa, eu não vou estar comprando, pelo contrário, eu vou estar vendendo, tá? Então, se eu não estava vendido aqui, uma barra como essa verde, que falha em fazer um rompimento, e ainda por cima nem aciona a máxima,
não é uma barra para entrada, é uma barra para ou eu segurar minha posição ou tá entrando contra ela mesma, ou se eu não quero entrar contra, espera uma barra de sinal na cotação, na direção que eu quero atuar, no caso aqui na venda, tá? Então por isso é importante observar os contextos técnicos, tá? O mercado começou a se lateralizar, olha só essas barras amarelas, aqui ó, começa a se lateralizar. Se eu estou pensando em uma compra aqui, né? Mesmo depois de tudo que eu falei aqui, mas se eu estou pensando em uma compra ou stop, eu vou aguardar o mercado sair dessa condição de estreitamento, né, de compressão, no Price Action a gente chama de TTR, para daí sim eu conseguir atuar de forma mais probabilística. Beleza? Então tudo também vai do contexto técnico, certo? Então, vou usar essas barras tanto para entrada, quanto para adição, quanto para saídas, dependendo do ponto aí que elas estiverem, tá? Dependendo do ponto que elas estiverem, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem para mim. E não deixem de assistir e também de assinar as outras ferramentas para usar tudo em conjunto e fechar o sistema, o ecossistema aí de forma muito mais eficiente e objetiva para vocês. Grande abraço, vejo vocês na próxima.